Olá a todos e a todas, voltamos aqui para mais uma aula do nosso curso. Então, nós já fizemos o bloco 1, que foi esse bloco introdutório, né, mais para a gente ver as questões gerais sobre inteligência artificial, para a gente refletir, né, não pegar muito ao pé da letra e a gente ter esse entendimento mais geral. Né? E agora, dentro do bloco 2, a proposta é a gente trabalhar mais a parte do prompt, das técnicas, né, para depois a gente partir para testar esses prompts no bloco 3, né, e finalizar com mais testes, com mais prompts lá no bloco 4. Né? Mas dentro do nosso bloco 2, então, nós vamos dividir ele em 5 aulas, tá certo? Então a primeira que a gente vai ver hoje é a questão do uso de inteligência artificial ou uso de buscadores. Então eu achei interessante a gente fazer um momento, né, nem que seja rápido, para a gente falar sobre essas duas propostas, porque elas estão coexistindo até o momento. Tá? A gente tem que entender que existe a importância de um e de outro. Um não está eliminando o outro. Né? A aula 2B, o que é prompt? Aí sim, né, a gente entra no assunto, vamos ver aqui a questão dos cuidados, vamos ver a questão das técnicas na 2C, né, o que eles chamam de engenharia de prompt, né, que são prompts mais avançados ainda, né, que a gente pode fazer em algumas circunstâncias, né, não é uma coisa obrigatória, e aí nós vamos ver direitinho. O 2D, após o prompt, então, eu fiz questão de deixar separado, né? E o que a gente faz após o prompt, que isso é importante, gente, tá? É uma das coisas mais importantes para a gente aprender com inteligência artificial, porque a gente não pode tomar ao pé da letra tudo que a IA responde e nem tomar como verdade tudo que ela responde, tá? Nós temos que interagir no processo. E o 2E, primeiros exemplos de prompt. Né? Se eu não me engano, a gente vai dar o prompt do concurso, né? Quando a gente vai estudar para um concurso, então existe alguns prompts, algumas coisas que a gente pode fazer e estudar junto com a IA, e isso é bem legal, bem interessante mesmo. Né? Vamos lá, né? Vamos dar início. Usar a inteligência artificial ou usar buscador? Por quê? Quando começou a entrar a inteligência artificial, 2022 para 2023, com o ChatGPT, que deu esse pulo, né? Então já começou-se a falar, ninguém mais vai usar buscador, o Google vai acabar o reinado do Google, né, do buscador do Google, que reina realmente, aqui no Brasil é o mais usado. Então, aí todo mundo pensou que a IA ia substituir os buscadores. Será que é bem assim? Né? Então vamos ver. Vamos ver isso daí? Olha só, então, os chatbots versus buscadores como o google.com, ele está aqui como o mais famoso, tá? Então, os buscadores funcionam como bibliotecas gigantescas que indicam onde encontrar as informações. Então, você faz uma busca no Google, ele vai te dar vários links da onde fala aquilo que você colocou, as palavras-chave que você colocou ali, ele faz a busca e te dá, então, os lugares na internet onde se acha essas respostas. O buscador do Google, gente, ele realmente é excepcional nisso, ele foi se aperfeiçoando e ele é muito bom no que faz, a gente, né, não pode negar isso. Já as inteligências artificiais, gente, funcionam mais como professores ou assistentes que explicam, resolvem problemas e até criam conteúdos, né, baseado naquilo que você perguntou. Então, com a IA, ela vai interpretar a pergunta, ela vai ler todos aqueles links, vamos dizer que ela faria a busca, né, ou ela vai acessar o banco de dados dela, o que ela tem no banco de dados dela, vai fazer um resumo geral e vai te dar a resposta. Gente, isso ó, em segundos, isso é muito rápido que ela faz, é impressionante a capacidade de processamento que se tem hoje em dia. Né? Muito bem. Ambos são ferramentas incríveis e devem ser usados com pensamento crítico. Isso é o mais importante aqui. Cada um tem o seu uso, gente, tá? Eu não vou dizer, use só IA, use só buscador. Não. Dependendo do que você quer, você use um ou outro. Tá? E nós vamos ver aqui as semelhanças e as diferenças todas e no final você vai interpretar. Não cabe a mim aqui dizer para você, use isso. Eu posso até dar alguns exemplos, mas não vou influenciar você. Cada um tem que fazer do seu jeito, porque cada necessidade, né, gera um caminho diferente a se trilhar, tá bom? Olha só, o Perplexity, que é uma inteligência artificial, ele se propôs a fazer algo melhor do que as outras IAs. Ele disse assim, não, eu vou buscar as coisas, vou resumir, vou te dar uma resposta, mas tudo que eu falar
tem uma fonte. E essa fonte, eu vou dizer onde que é. Eu nunca vou falar uma coisa que não tenha fonte, né? Que não tenha um dado. Porque o ChatGPT, o Gemini, algumas inteligências artificiais, às vezes elas criam mesmo um conteúdo, né? Elas olham, elas pesquisam, elas estudam e depois ela cria um conteúdo novo. E às vezes ela te dá uma fonte que não existe. Olha só que interessante. Isso acontece com eles? Acontece. A Perplexity diz que com ela não vai acontecer, né? Que ela vai sempre citar a fonte. Você vai botar lá e você vai entrar na fonte e você vai achar aquele trecho que ela colocou na resposta, você vai achar lá na fonte. Tá? Então, por isso que eu já digo logo, as inteligências artificiais são diferentes. Durante o curso a gente vai falar da Perplexity. Então vai ter um momento que nós vamos ver, se você vai fazer uma pesquisa científica, vai fazer um trabalho acadêmico, nós não vamos ficar perguntando para ChatGPT. É muito melhor você ir na Perplexity, onde você tem mais segurança, você sabe de onde é que os dados estão vindo, você pode direcionar isso daí, tá bom? Ou você precisa direcionar o prompt que você vai dar no ChatGPT, tá? Vai ter uma aula que a gente vai falar melhor sobre isso. Se a gente tem IAs mais especialistas, né? Por que não usá-las, não é? Então, cada um tem o seu uso. Não estou dizendo que o ChatGPT é ruim. Ele é ótimo para aquilo que ele se propõe, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos falar das semelhanças entre os dois, entre buscadores e as IAs, né? Então, vamos lá, olha só. Ambos ajudam os usuários a acessar ou processar informações para atender uma necessidade. Você tem uma necessidade, você tem uma pergunta. Então, ele vai processar informações e vai te ajudar a responder isso aí. Ambos dependem de grandes volumes de informações para fornecer os resultados. Sim, tanto os buscadores quanto as IAs usam grande banco de dados, né? O buscador usa a internet toda. Né? A IA usa, além da internet, outras coisas que podem estar no banco de dados de uma IA dessa quando ela foi treinada. Né? Em ambos, o usuário inicia a interação com perguntas ou palavras-chave e aí depois se vem a resposta. Isso é uma semelhança. Você faz uma pergunta, geralmente, né? Começa assim. Bom, ambos oferecem informações úteis, mas em formatos diferentes. Sim, os formatos são diferentes. Um vai ver links para você acessar e você decidir de onde você vai tirar a informação. E o outro já vai te dar mastigada a resposta, não é assim? Bom, ambos processam dados, mas as IAs tendem a ser mais sofisticadas na interpretação do contexto. Sim, ambos usam tecnologia para manipular dados, mas as IAs têm maior foco em geração criativa. Sim, todos os dois manipulam dados, sim, né, direcionam, né, para você, tá certo? Então, eles pegam um banco de dados enorme, manipulam aquilo para selecionar aquilo só que te interessa, tá? Mas lógico que a IA faz algo a mais, que ela vai resumir, pode criar coisas novas para te dar uma resposta, tá? Bom, ambos podem dar respostas incompletas ou não atender às expectativas do usuário. Sim, isso também acontece. Às vezes você vai num buscador, ele te dá um monte de link e você fala, a minha resposta não está nesses links. Aí você vai na IA e a IA consegue te responder. Agora a pergunta é essa, né? Qual foi a fonte? Será que essa resposta realmente vale? Aí você vai analisar isso daí, tá? Então, muitas vezes também você pergunta, a IA responde. E aí você pergunta a fonte ficou assim, por alto, ficou uma fonte que você não confia. Aí você fala, não, espera aí, então eu vou procurar lá no buscador do Google, porque ele vai me dar os links, e eu vou entrar no link, eu vou ver a fonte, e aí eu vou tirar de onde é que eu quero. Então, veja, tem situações e situações. Os dois podem dar errado, os dois você pode achar ruim. Aí você tenta no outro. Pronto, a proposta é essa. Tenta em um, depois tenta no outro, veja como é que você consegue chegar naquilo que você precisa. Agora, as IAs, o bom das IAs é que você pode conversar com elas. Então, você fez, ela errou, não ficou bom, você converse com elas, você dá outro prompt dizendo o que você quer. Não, eu não quero assim, eu quero que você faça de tal forma. E ela vai tentar te obedecer, tá certo? Às vezes, essa conversa dá muito certo e você chega no ponto final lá. Às vezes, eu confesso que dá errado. Você fala 20 vezes para ela fazer um negócio e ela não faz do jeito que você quer. Ela não entende o que você quer por alguma forma. Então, eu acredito que é o seguinte, eu sempre usei as IAs gratuitas, né? Provavelmente, as IAs pagas, você tem um acesso melhor, tem as IAs mais tops, né, mais avançadas, e você consiga resultados melhores, tá? Então, quem for trabalhar com IA para o seu trabalho mesmo, sua profissão,
vale a pena sim encontrar uma inteligência artificial para você pagar, né, uma assinatura e ter acesso ao que tem de melhor de cada uma, tá bom? Muito bem, então, continuando aqui, agora nós vamos ver as diferenças, tá? Vamos ver aqui 2 quadros de diferenças entre os buscadores e as IAs. Então, o objetivo principal é localizar informações em sites da web, né? Os buscadores fazem isso. As IAs, gerar resposta, realizar tarefa, resolver problema. A IA já vai para dar mastigado a resposta para você. Fonte de dados, indexam páginas públicas disponíveis na internet. O buscador vai na internet mesmo. As IAs buscam dados treinados, que podem incluir livros, artigos, banco de dados e também acesso à internet. Lá no início, gente, as inteligências artificiais não acessavam a internet. Elas só usavam coisas do banco de dados. Depois apareceu a primeira que acessou a internet, não é? Então, o Gemini, que é do Google, logo, o Google tem um acesso à internet fabuloso através do buscador dele. Então, é lógico que ele foi fazendo as duas coisas, né? Tentando fazer as duas coisas ali. E é lógico que as outras IAs, para não ficar atrás, vão fazer também, né? Então, depois começou a se ter uma alternativa que na hora que você fazia a busca, você marcava lá, eu quero que busque na internet. Ou eu quero que use só o banco de dados, entendeu? Você tinha essa opção ali. Hoje em dia, se não me engano, nem tem mais essa opção, não. Eu acho que já é automático. Ela mesma vai analisar se ela precisa buscar na internet ou não. Se eu não me engano, porque hoje são tantas opções, né, que a gente tem, assim, vai evoluindo, né, essas inteligências artificiais, que isso vai mudando, tá bom? Ó, interação. O usuário faz perguntas e escolhe os links mais relevantes. Não é assim que funciona? Com o buscador é assim. O usuário faz pergunta e recebe resposta direta ou até personalizada, né? Você pode direcionar o prompt e vir uma resposta exatamente o que você está querendo ali, tá? E às vezes aquela pergunta que você faz exatamente ali, o buscador não consegue te achar um link que tem exatamente aquela resposta, tá? Bom, resultado, link para site relacionado ao tema pesquisado com o buscador e resposta direta em texto, explicações ou resoluções na IA. Personalização, resultados podem ser influenciados pelo histórico do usuário, sim. Então, ambos, gente, personalizam. O buscador também personaliza, tá? Você pode ver que se você fizer a pergunta com o seu perfil, ela te dá uma resposta, né? Os buscadores vão te dar alguns links lá. Se você fizer a pergunta com outro perfil, uma outra pessoa faz a pergunta, por exemplo, a mesma pergunta, você vai ter respostas, pode vir respostas diferentes, links diferentes, tá bom? É isso que a gente está dizendo. Existe sim uma personalização do buscador também. E a IA mais ainda, né? A IA, ela consegue personalizar, o prompt que você dá, você já está personalizando a sua resposta. Durante o curso também nós vamos aprender que tem como você fazer essa personalização, né? A IA entender quem é você, o que você quer, né? Antes de você perguntar, a IA já sabe quem é você, qual a sua profissão, o que você quer. Tem jeito de você fazer isso, você faz se você quiser, né? Nós vamos aprender durante o curso isso daí, para que ela te dê respostas, né, que vá mais em direção àquilo que são seus objetivos, tá? Então, isso é possível de ser feito. Então, ambos fazem de formas um pouquinho diferentes, mas fazem essa personalização. Continuando aí, o processamento de dados não interpreta perguntas de forma contextual. Então, o buscador, gente, ele usa palavra-chave. Cada palavra que você vai colocando ali, ele vai fazer a busca em cima daquilo dali, tá certo? As IAs não, a IA, ela entende a linguagem natural e responde de forma mais humanizada, tá? Aqui eu vou dar uma adiantada, porque é o seguinte, lá no final desses quadros, eu vou colocar um aviso aqui dizendo que hoje, na verdade, no Google, quando você faz uma busca, a primeira resposta é de uma IA. Porque é lógico, gente, que nessa confusão, né, de buscador ou IA, algumas pessoas começaram a usar a IA. E aí alguém teve a ideia, não, se eu colocar um buscador e uma IA ao mesmo tempo, né, a pessoa não precisa sair da busca do Google para poder entrar numa IA e perguntar. Por quê? Ela faz a pergunta dela aqui no Google, no buscador do Google, eu dou uma primeira resposta de IA para ela, que é o Gemini, eu estou falando do Google, tá, gente? E depois vem os links tradicionais que sempre se fez no buscador. Então, hoje está funcionando assim. Você tem as duas coisas no mesmo lugar. Agora, não é um bate-papo. Se você quiser um bate-papo, você tem que entrar no Gemini, você tem que entrar na IA, tá bom? Mas
uma pergunta que você faça hoje, você já tem uma resposta de IA vindo na frente e depois os links. Bom, continuando aqui, capacidade de criação. Então, os buscadores não criam conteúdo, gente. Apenas encontram o que já existe, os links lá, certo? As IAs não. Elas podem gerar texto, imagem, código e outros conteúdos novos, né? Limitação. Buscador só mostra resultado disponível na internet. Já as IAs têm limitação? Tem. Pode apresentar viés, informação desatualizada. Tá? Aí vai depender da circunstância, tá bom? Os vieses, a gente já falou alguma coisinha aí, já falei um pouquinho de questão de preconceito. A internet é muito preconceituosa. A nossa base de dados principal das IAs é o quê? É a internet. E a IA, a internet, ela tem muito preconceito ali, né? Muitas coisas foram postadas, foram escritas, foram feitas e existe um preconceito ali da espécie humana, né, que está carregado ali. Então a IA às vezes comete erros porque ela vê aquilo sendo repetido tantas vezes que ela acha que é um comportamento normal e ela pode te dar uma resposta preconceituosa achando que é normal. Por quê? Porque na internet isso parece normal. Alguém tem que ir lá ensinar para a IA que aquilo não pode ser feito. Então é isso que eu digo, a IA às vezes ela comete erro porque ela precisa de freios, alguém precisa estar dizendo para ela o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E às vezes isso passa batido. Né? Por quê? Porque a base de dados dela é errada. A internet ela não é perfeita. Né? Tem muita coisa errada na internet. Tá? Bom, dados desatualizados. Gente, lá no início, quando surgiu o ChatGPT, ele só usava base de dados, ele não fazia busca na internet. Então era curioso, você fazia uma pergunta daquele ano, né? Você perguntava, quem é o presidente do Brasil? Aí, às vezes, ela errava, porque ela dava um presidente da base de dados dela lá atrás. Né? Quem é o atual campeão mundial? Quem é o atual campeão da Libertadores? Né? Aí você, sabendo a resposta, você faz essa pergunta e vê a resposta. Se ela te dá uma resposta do campeão lá de 2020, você já sabe que a base de dados dela é 2020, ela só vai até ali. Então, isso é um macetezinho para você descobrir aonde que a IA está pesquisando. Pergunte uma coisa que aconteceu esse ano que você saiba a resposta. E aí você pergunta e veja o que ela está respondendo ali. Tá? Então, muitas vezes a base de dados da IA é desatualizada. Outras não, tá? Porque hoje as IAs foram evoluindo, é como eu falei para vocês. Elas já acessam a internet e isso já está até meio que no automático dela ali. Tá? Então, ela já está acessando a internet e dando respostas bem atuais. Ela, conforme a pergunta, ela já faz isso daí. Bom, já o buscador não, ele realmente já consegue fazer as atualizações, né? Ele busca tudo que tem na internet bem atualizado, tá? Bom, exemplo das ferramentas para a gente finalizar isso daqui, né? Então, nós temos o Google, nós temos o Bing, tá? Lembrando, o Google tem o Gemini, então ele vai dar uma resposta de links e vai dar uma resposta de IA através do Gemini. O Bing, ele vai dar uma resposta também dos links e vai dar uma resposta do Copilot, porque o Bing é da Microsoft, né? É um buscador usado pela Microsoft e vai usar então o Copilot, que é também da Microsoft. O Yahoo é um buscador, se eu não me engano, ele não tem inteligência artificial por trás dele, por enquanto, pelo menos. Ele só vai te dar os links tradicionais, né? E como IAs, eu coloquei apenas 3 aqui, coloquei o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, mas a gente já até falou aí da Perplexity, né? Falou do Cloud, falou... Tem outras que a gente vai ver durante o curso, aliás, isso aí é o que não vai faltar, né? Vamos ver muitas coisas. E aqui, para a gente finalizar, né, o que eu já falei, hoje em dia, ao se fazer uma busca, primeiro o resultado geralmente é uma resposta de IA, tá bom? Pessoal, espero então que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula do bloco 2, né? Era uma informação necessária da gente fazer aqui, essa competição buscador versus IA. E veja lá se tem questionário. Até uma próxima aula. Valeu!